Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de tudo que eu experiencio, que eu aprendo, que eu aplico na minha vida e eu trago os resultados aqui para vocês, né? Ensinando e também compartilhando. Se você não é inscrito, não fique clandestino por aqui, te convido a se inscrever, ativar aí o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo para esse canal, a plataforma notificará você. Bom, hoje eu vou contar um relato para vocês que aconteceu comigo, né? Eu já estudo esse tema há um tempo, acho sim interessante. Tem um filósofo que fala que existe mais coisas entre o céu e a terra do que diz a nossa vã filosofia, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês de mundos paralelos. Sim, pessoal, mundos paralelos. Alguns relatos. Tem um canal, se eu não me engano, no YouTube, que acho que chama Luciano Milício, o nome dele. Ele relata experiências de pessoas que foram para Sete Além. Sete Além é um nome, né, que eles falam de uma realidade paralela. Algumas pessoas acabam indo parar nesse lugar. É um lugar parecido com o nosso, porém as pessoas relatam serem um lugar escuro, sujo, o tempo parece que é parado, né? Parece que é assim um tempo que, né, não avançou. As pessoas também são estranhas, são pessoas como nós, mas estranhas. Alguns relatos dizem que algumas pessoas que estão em Sete Além, elas têm os olhos fundos, ou então todo o olho negro, né, escuro. Mas enfim, vem a minha cachorrinha. Mas enfim, eu vou contar o meu relato, né? Algumas pessoas vão para Sete Além dormindo, né? Relatam que enquanto desdobraram para dormir, entraram por um portal e foram parar em Sete Além. Outras pessoas relatam irem para Sete Além andando mesmo, né? Estando acordado, indo fazer algumas coisas. Parece que a rua que você tem que ir, ela some, é num segundo, pessoal, e abre-se um portal, literalmente. Hoje nós sabemos que existem as fendas, né? O tempo, ele é atemporal, né? O universo, ele não corresponde ao mesmo tempo que nós temos aqui com o nosso relógio, né? Desse tempo aqui, e algumas pessoas elas vão em determinados lugares e elas se deparam com uma outra situação, com uma outra realidade. Eu já li várias histórias, então eu vou contar a minha história, né? E eu nunca achei que eu fosse passar por isso, então eu vou relatar e vou deixar aqui aberto também aqui, né, nos comentários, para quem já teve essa experiência, se quiser relatar ou se quiser deixar um e-mail contando como foi a experiência, e eu faço, né, o relato aqui para vocês no canal. É bem interessante, parece meio assustador. A nossa própria mente, ela fica tentando fazer com que a gente desacredite do que aconteceu, a gente ache que é loucura, né, que aquilo não aconteceu. Nós temos sim um sentimento de negação. Bom, aconteceu comigo essa viagem para Sete Além a semana passada, um dia super corrido, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu fui tomar banho, né? Entrei no meu banheiro, tirei a minha roupa, liguei o meu chuveiro, e no momento que eu liguei o chuveiro, pessoal, eu realmente entrei no chuveiro, né? Não com a água escorrendo direto pela minha cabeça. Eu levantei o rosto, né, para sentir aquela água batendo no meu rosto, descendo pelo corpo, e eu fechei os olhos. No momento em que eu fechei os olhos, eu já me vi num lugar. Foi muito rápido. Eu entrei em um hospital, né? Tem aquelas portas assim de hospital, assim como portas de açougue, né? Que elas batem, elas são molinhas. Então, eu me vi passando por aquela porta e eu andava por um corredor. Era um hospital escuro, antiguíssimo, era um lugar bem antigo mesmo, sujo, o cheiro muito forte de éter, o cheiro de mertiolate, sabe? Um cheiro de hospital muito forte. Eu vi camas de ferro, né? Uma ao lado da outra. Eu vou ver se eu encontro uma imagem parecida, tá? Para deixar aqui para vocês.
meio que parecido, mas de verdade a sensação era de um lugar frio, de um lugar bem gelado mesmo. O lugar é gelado, as camas elas estavam enfileiradas uma ao lado do outro, da outra, assim, camas de ferro, né? Mas muito gastas, já bem envelhecidas, tinham ferrugem na cama mesmo, assim. Os equipamentos hospitalares eram antiguíssimos, parecia que eu tinha entrado num mundo no século passado ou num outro século muito mais que passado, literalmente. Os equipamentos eram quadrados, eram estranhos, o lugar, as camas, né, as roupas de cama eram encardidas, sujas, literalmente. O lugar era sujo, era frio, era escuro. Eu escutava um barulho de água como se tivesse caindo água da parede. Na verdade, pode ser o barulho do chuveiro que estava ligado, mas eu ouvia onde eu estava. Até que eu vi que chegou uma enfermeira perto de mim, ela veio na minha direção assim com uma cara muito brava. Ela estava vestida de branco com um cap na cabeça assim, né, como aquelas enfermeiras antigas, só que a roupa muito encardida, o branco mesmo muito sujo, encardido, e ela estava com uma cara muito brava. Ela simplesmente virou para mim e falou: "Você não é daqui, volte por onde você veio." Exatamente isso. Você não é daqui, volte para onde você veio, da onde você veio. E eu me vi naquela sensação de como se ela tivesse vindo na minha direção e fosse uma ameaça. Eu fui andando de costa e aí ao mesmo tempo eu vi que eu passei por essa porta, né, de hospital, e pronto, eu já me vi no chuveiro. Que eu abri o olho, eu estava na minha casa, no chuveiro, né? O meu coração estava acelerado, eu fiquei com o cheiro, tenho até hoje o cheiro do local. Isso se passou, acho que 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo, mas parece que é uma eternidade. Por isso que eu digo que a questão, né, a correlação de horas é muito difícil e diferente você comparar, porque lá parece que as coisas andam muito mais morosas, o tempo parece que não passa, as pessoas de lá não são bem-vindas, elas não gostam de intrusos, literalmente. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que falam que tiveram dificuldades para sair daqueles locais, né, certos locais, porque Sete Além como eu digo, é uma realidade como a nossa, paralela, é um mundo como o nosso. Então, assim, eu já tive relatos que eu li de pessoas que se depararam com hospitais, outras com supermercados, que estavam na rua, algumas foram para Sete Além pegando um ônibus, assim como o Luciano Milici conta muito isso, outras em trens. Então, independe, e é uma coisa, né, que ela não acontece de novo. Se você entrar, por exemplo, eu entrei no dia seguinte no meu chuveiro para tomar banho e não fui para Sete Além de novo. Foi só aquele momento. Uma fenda se abriu, um portal se abriu e eu fui parar em Sete Além, né? E eu sei que é Sete Além pelos relatos que eu já li e o local. É um local sombrio, é um lugar sujo, frio. As pessoas de lá, elas não são receptivas, elas não gostam. Eu ouvia vozes, o hospital tinha outras pessoas, mas quem veio falar comigo foi uma enfermeira assim, nada boa, nada alegre com a minha presença lá. Ela estava realmente com muita raiva e ela disse exatamente isso para mim: "Você não é daqui, volte da onde você veio, vem com a mamãe, volte para onde você veio." Foi só isso realmente que ela falou para mim: "Vem." E eu fiquei assim assustada, fui voltando de costa e quando eu abri o olho eu já estava no meu chuveiro, né? E fiquei o meu coração acelerado, uma sensação estranha, uma sensação, né, de o que aconteceu. Saí do chuveiro, fui relatar para o meu marido o que tinha acontecido. Aquela imagem não saía da minha memória, não saía da minha cabeça. E aí fui buscar mais informações e sei que assim, foi uma fenda que se abriu, foi um portal que eu entrei. Isso não significa que vai acontecer de novo, mas também fica aquele sentimento de negação, né? Você quer negar. Se passaram 3 minutos e meio, foi muito, tá, pessoal? É algo muito rápido, mas no lado de lá, nesse mundo paralelo, o tempo não passa, é muito devagar. Tanto que é o que eu disse, eu entrei por esta porta nesse hospital, nesse corredor, eu segui pelo corredor, eu vi as camas hospitalares, o lugar sujo, o cheiro realmente de éter, aquele cheiro de umidade, assim, de mofo, parecia um sanatório, né? Aqueles sanatórios antigos, as pessoas com roupas encardidas mesmo. A enfermeira, ela usava branco, um branco amarelado, gasto, eu não sei explicar, e ela simplesmente não estava
estava com uma fisionomia muito agradável de me ver e veio na minha direção como uma ameaça mesmo, dizendo para mim: você não é daqui, volte para onde você veio, da onde você veio. Foi exatamente isso que ela falou. E aí eu fui caminhando de costas, né, e entrei no banheiro de novo. Quando eu abri o olho, eu já estava no banheiro com a luz acesa, com o chuveiro escorrendo a água. Perguntei para minha mentora, né, por que isso aconteceu. Perguntei para os meus amigos espirituais e eles me relatam que era uma experiência, né, que eu também tinha que vivenciar, até porque eu também estou buscando muito esse conhecimento. Eu já li muitos relatos de muitas pessoas que foram exatamente como o meu, né? Teve pessoas que ouviram o nome realmente: você está em Sete Além, você não é daqui. Eu não ouvi o nome Sete Além, mas eu tenho certeza que eu estava lá, que eu fui até lá. O lugar é assim muito parecido. Parece que você está num lugar em preto e branco, sabe? É muito antigo, era para mim um hospital como se fosse um sanatório. As roupas das pessoas, a roupa de cama encardida, o local sujo, cheirando a mofo, os equipamentos eram antigos, era uma realidade mesmo, só que de um outro século, de um outro tempo. E eu fiquei com aquilo na mente a todo momento e ao mesmo tempo a minha mente ficava tentando dizer que aquilo não aconteceu, que aquilo não é real, mas aconteceu, não foi um sonho, eu não estava dormindo. Então, né, tô relatando aqui para vocês essa experiência. Eu tenho certeza que algumas pessoas aí já tiveram experiências assim, inclusive enquanto dorme. É muito comum as pessoas entrarem nesse portal, irem para Sete Além dormindo, tá? Mas algumas pessoas vão enquanto estão acordadas, vivendo as suas vidas, né? Eu escutei um relato também de uma pessoa, né, no YouTube falando que ela tinha ido numa rua, ela ia numa loja e quando ela chegou em frente à loja, foi num segundo assim que ela olhou para a loja, ela desceu do carro, olhou para a loja, não era loja, era uma farmácia antiga, era um lugar, né, tinha umas tabernas ao lado, a rua era diferente, o fluxo de pessoas, as pessoas andando, um aglomerado, todo mundo te olha, porque é exatamente isso, parece que eles sentem a energia nossa, humana, porque assim que eu entrei no local, eu comecei a escutar vozes e essa mulher, essa enfermeira, ela já se virou na minha direção e veio falando que eu não era dali. E eu já escutei muitos relatos de pessoas que disseram a mesma coisa, que é como se eles sentem a nossa luz, sentem a nossa presença e vêm falar. Tem relatos no YouTube, pessoal, de pessoas que falam sobre pessoas desaparecidas que vão para aquele local, pessoas que vão para Sete Além e não conseguem sair. Ou seja, né, se vocês tiveram curiosidade, se ficou o interesse de saber um pouco mais, busque, tem no Google informação, tem esse canal, né, tem vários canais que relatam Sete Além, tem um canal que eu gosto muito, que é o Assombrados, que ele fala também, né, eles contam principalmente sobre relatos de Sete Além. E se você já teve uma experiência dessa e queira ir participar comigo, né, queira comentar, fique à vontade para deixar nos comentários ou, né, para escrever no e-mail. Eu vou ter o imenso prazer de trazer aqui detalhado, né, explicando aí como foi a sua experiência. A minha foi enquanto eu tomava banho, a semana passada, né, foi muito recente, eu ainda estou com essa sensação, por isso eu resolvi vir aqui falar para vocês sobre esse mundo paralelo. Ela tá agoniada que ela quer que abra a porta para ela entrar, a outra porta. Sobre o mundo paralelo, outras realidades, essas fendas que acontecem, essas aberturas. Não é porque você entrou, por exemplo, em Sete Além nesse portal como eu, que você vai entrar novamente por esse portal. Pode ser que você entre novamente em Sete Além andando na rua ou dormindo, né? Eu tenho relatos que eu já li de pessoas que vão muitas vezes para Sete Além, que não é uma única vez, né? Já foram para Sete Além andando na rua, né? Acordado, como quando foram dormir. Tem pessoas que só tiveram uma única experiência, né? E aquilo nunca mais voltou a se repetir. Eu de verdade espero que não se repita, porque a sensação realmente é que você não vai sair daquele lugar, aquele lugar não te pertence, mas ao mesmo tempo você sente que você foi parar lá contra a sua vontade, que você não é bem-vinda. É realmente inexplicável o sentimento. A sensação que você tem é incômoda, é desconfortável, é assustadora, né? Mas tem pessoas que relatam irem a Sete Além assim como se fosse, né, uma cidade aqui pertinho e eu vou lá fazer visita várias vezes.
Enfim, esse é o meu relato. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Como eu sempre digo, tudo que eu vou tendo de experiência, tudo que eu vou vivenciando, eu trago para vocês. E eu achei importante trazer para vocês, assim como eu falei, né, sobre alguns sintomas e algumas sensações, né, de estar recebendo novos downloads, tendo canalizações, trabalhando aí com frequências mais sutis, a quinta dimensão. Eu não sei o porquê que a espiritualidade me deixou, me permitiu ou me proporcionou que eu tivesse essa experiência com Sete Além. Mas, de fato, era Sete Além. Foi uma experiência que me assustou. Eu estava aí no chuveiro, como eu disse, e aí eu voltei, tomei o meu banho rápido, fiquei com aquela sensação, contei para o meu marido. No dia seguinte fui tomar banho, tudo normal. As outras vezes que eu fui ao banheiro, né, tomar o meu banho, nunca mais voltei a Sete Além. Espero não voltar. Mas fica aí para vocês esse relato. Se vocês gostaram, se tem algum comentário a fazer sobre isso, já tiveram alguma experiência parecida, eu vou achar bem bacana ler o comentário de vocês, ok? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê e muita, muita gratidão.